Pode ser acompanhada ou não de obstrução vascular, tá? A prevalência varia muito com a etiologia. Gira em torno de 10%, podendo chegar a 20%. E 65% dos pacientes com TIPS prévio têm hipertensão porto-pulmonar. Deixa eu só sair daqui para tirar essa tela daqui e a gente já volta, tá? Então, pode chegar a 65% dos pacientes com TIPS, a prevalência da hipertensão porto-pulmonar. Critérios diagnósticos: é uma pressão de artéria pulmonar, pressão média de artéria pulmonar maior do que 25, com paciente em repouso, e uma resistência vascular pulmonar maior do que 240, tá? Esse é o diagnóstico. Outra forma de diagnóstico é o gradiente transpulmonar. Não vamos focar nisso, é um pouco mais complicado. É a média menos a pressão de oclusão. A gente não precisa do gradiente para fazer o diagnóstico. O que tem que chamar a atenção é uma pressão média de artéria pulmonar maior do que 25. Aí se olha para resistência, tá bom? Então, doença hepática com a pressão média de artéria pulmonar maior do que 25, eu vou olhar para a resistência vascular pulmonar. Se for acima de 240, esse doente tem hipertensão porto-pulmonar. Não precisa se atentar muito para o gradiente, não. Existem algumas formas do doente desenvolver hipertensão porto-pulmonar. Em ata ao normal, o paciente tem um débito normal, uma pressão de artéria pulmonar normal, uma resistência vascular pulmonar normal e uma pressão de oclusão da artéria pulmonar normal. E em B, é a causa mais frequente de hipertensão porto-pulmonar. É aumento da pressão de artéria pulmonar por aumento da resistência vascular pulmonar. A segunda mais prevalente é C. Existe o aumento da pressão de artéria pulmonar, mas a resistência não está aumentada. O que acontece? Aumenta o débito cardíaco, aumenta muito o fluxo pulmonar. É comum naquela evolução do doente cirrótico, vasoplegia, aumenta o débito cardíaco, isso aumenta o fluxo pulmonar e faz com que a pressão de artéria pulmonar suba. Em D é menos prevalente, a doença veno-oclusiva, é uma obstrução pós-capilar pulmonar, nas vênulas pulmonares. Vamos focar no B e no C. Aumento de resistência vascular pulmonar, que é em B, que é a mais prevalente, e aumento do débito cardíaco. Geralmente em C, evolutivamente, há um remodelamento da artéria pulmonar e começa a ter aumento da resistência vascular pulmonar. E aí o doente tem hipertensão porto-pulmonar, tá? Como que a gente faz o screening desse paciente, aquele paciente do caso que tem dispneia? Como que a gente faz o screening disso? Fez o eco lá no pré-operatório, tem uma pressão sistólica da artéria pulmonar, né? Pressão do ventrículo direito, que a gente mede através da regurgitação tricúspide, elevada, 40, 50, principalmente, esse doente vai para cateterismo de artéria pulmonar. Passa-se o cateter de artéria pulmonar, o cateter de Songras nele, e aí vai fazer o diagnóstico, se ele tem ou não tem hipertensão porto-pulmonar. Vai se avaliar aquelas etiologias, se é por aumento de resistência ou aumento de débito, e principalmente vai se classificar a hipertensão porto-pulmonar. Por quê? Na dependência da gravidade da hipertensão porto-pulmonar, esse transplante tem que ser suspenso, tem que suspender o transplante, porque a mortalidade, dependendo da gravidade da hipertensão porto-pulmonar, beira os 100%, tá, pessoal? Então é importante a gente focar nisso. Eco, SAP aumentada, cateterismo de artéria pulmonar. Se a pressão de artéria pulmonar, a média, for abaixo de 35, uma hipertensão leve, inicial, esse doente vai para o transplante tranquilamente. Se for entre 35 e 45, vale a pena fazer vasodilatador pulmonar no pré-operatório, mas esse doente pode seguir na lista de transplante. Se a pressão de artéria pulmonar for acima de 45, principalmente acima de 50, esse doente sai de lista, porque senão esse doente vai morrer, ou no intraoperatório, ou no pós-operatório. A mortalidade chega a 100%, tá, pessoal? Então é importante a gente conhecer essa patologia, é um quadro prognóstico muito relevante na avaliação do paciente para o transplante hepático. Tá? Então faz o eco, SAP aumentada, esse doente vai para o cateterismo de artéria pulmonar e vai se avaliar a gravidade, leve, moderada ou alta, tá bom? Então, de novo, esse fluxograma e, de novo, a conduta, tá? Se for abaixo de 35, o doente vai para o transplante. Entre 35 e 45, considerar a vasodilatador pulmonar antes do transplante. Acima de 45, esse transplante é cancelado. Tenta se tratar essa hipertensão pulmonar. Se ela melhorar, se reavalia o doente e ele pode ou não voltar para a lista. Tá bom? De novo, a classificação entre 25 e 35 leve, 35 e 45 moderado, acima de 45 grave.
E o prognóstico, uma pressão de artéria pulmonar média entre 35 e 45, prognóstico, a mortalidade é de 50%, tá? Então, é uma patologia bastante mórbida. Se essa média de artéria pulmonar for acima de 45 ou 50, a mortalidade vai de 90, 95 até 100% de mortalidade perioperatória. Esse doente não vai de alta. Então, é importantíssima essa avaliação do doente. Então, hipertensão portopulmonar. O doente tem hipertensão pulmonar com hipertensão porta. Vamos agora para a síndrome hepatopulmonar, que ao contrário da hipertensão portopulmonar, que cursa com aumento da essência vascular pulmonar, vasoconstrição pulmonar, na síndrome hepatopulmonar tem vasodilatação pulmonar. E como tem vasodilatação, o que acontece? O doente chunta. Chuntando, ele faz cianose. Tá? Será que era o caso do caso? O quadro do caso? Vamos lá. Definição por uma tríade, hipertensão portal e ou doença hepática, associada à hipoxemia, lembrando que nem toda hipoxemia é síndrome hepatopulmonar, tá? Até 60% dos doentes cirróticos podem estar hipoxêmicos sem ter síndrome hepatopulmonar, então a gente tem que saber diagnosticar. E caracterizada por dilatações vasculares pulmonares. Nem toda dilatação vascular pulmonar leva a síndrome hepatopulmonar também, tá? Tem que ser dilatação com hipoxemia num doente cirrótico, tem que formar essa tríade. E caracteristicamente, esse doente piora quando ele fica em pé, porque essas dilatações vasculares pulmonares estão na base do pulmão. Então, a dispneia piora quando ele sai da posição supina para a posição sentada ou em pé, e a hipoxemia piora também. A prevalência depende da patologia hepática, o índice cirrótico em torno de 15%, hepatite viral 10%, candidato a transplante quase 20% e Budd-Chiari quase 30%. Então, patologia Budd-Chiari, atenção para a síndrome hepatopulmonar, que ela não vai contraindicar o transplante, mas vai tornar o seu trabalho no intraoperatório excruciante quase. Dificulta muito a condução do doente quando existe a síndrome hepatopulmonar. O mesmo artigo, nem cheguei a citar para vocês, já várias vezes está ele ali em cima, ele fala de doenças vasculares pulmonares. Quem tiver interesse, dá uma olhada nesse artigo. É o mais completo que eu conheço para fazer o diagnóstico e acompanhamento, para guiar o diagnóstico e acompanhamento. Critério diagnóstico, doença hepática, um gradiente alvéolo arterial maior do que 15, esquece isso, tá? Vamos focar em PaO2, é mais fácil. E um eco com salina agitada, bubble test, positivo. Então, doença hepática, uma PaO2 menor do que 80, esquece o gradiente alvéolo arterial. Tem como calcular, seria o mais preciso, mas na prática, na maioria das vezes, a gente não faz isso. Então, doença hepática, PaO2 abaixo de 80, esse doente no eco faz essa salina agitada e vê se tem vasodilatação pulmonar. Então, fisiopatogenia, vasodilatação pulmonar, assimetria pulmonar. À esquerda embaixo tem os vasos com calibre normal, e aí o oxigênio consegue chegar ao interior do vaso e você tem uma PO2 normal. Quando tem uma vasodilatação muito grande, a menos que se aumente muita oferta de oxigênio, não dá para ter uma PO2 alta, tem shunt. Imagina o sangue ali de baixo, ele está passando sem que haja captação de oxigênio, é como se fosse um shunt verdadeiro. Você diferencia um shunt verdadeiro de um shunt que não é verdadeiro por vasodilatação, aumentando a FO2. E aí, se a PO2 subir, não é um shunt verdadeiro. Tem alguns doentes que têm um shunt mesmo verdadeiro. Independente da etiologia shunt verdadeiro ou não, se tem uma redução da PO2 por vasodilatação pulmonar sintomática com cianose, esse doente tem síndrome hepatopulmonar. Então, diferente da hipertensão portopulmonar, a síndrome hepatopulmonar, a fisiopatogenia, vasodilatação. Sempre que a gente fala de vasodilatação, a gente tem que pensar em óxido nítrico. E é exatamente por aumento de óxido nítrico, a fisiopatogenia da síndrome hepatopulmonar. A não metabolização de vários fatores ali do trato gastrointestinal estimula a óxido nítrico sintetase, seja endotelial, seja induzida dentro de macrófagos. Isso aumenta muito a produção de óxido nítrico. Aumenta muito a liberação de endotelina e ela, em vez de fazer a vasoconstricção pulmonar, atuando no receptor de endotelina A, ela atua no receptor de endotelina B. E tem os dois fazendo vasodilatação, tanto o óxido nítrico quanto a endotelina atuando no receptor B. Tudo isso com uma liberação maciça de óxido nítrico na circulação pulmonar. Então, o diagnóstico, a fisiopatogenia é totalmente diferente da hipertensão portopulmonar. Tá? À esquerda está o normal, óxido nítrico fazendo vasodilatação, endotelina atuando no receptor A, fazendo vasoconstricção. Pelos eventos de injúria hepática, hipertensão portal,
paracenteses repetidas, síndrome hepatopulmonar e cite refratária, então uma liberação maciça de endotelina, muito estímulo à oxigênio sintetase e muita vasodilatação pulmonar. Então, o marcante na síndrome hepatopulmonar é a vasodilatação pulmonar. O diagnóstico é clínico. Dispneia, mas doença hepática. Não há correlação com a gravidade da hepatopatia, então pode acontecer numa hepatopatia que não é terminal. E, caracteristicamente, a platipneia, que a dispneia piora quando o doente fica em pé, e a ortodeoxia, que é a hipoxemia, que piora quando o doente fica em pé. Já expliquei por quê. Porque essa vasodilatação é predominantemente em base. Quando o doente fica em pé ou sentado, há um desvio de fluxo para a região com mais vasodilatação, mais chante, mais cianose, mais dispneia. Então, diagnóstico clínico, todo doente que na avaliação pré tivesse anótico, ele tem que participar do screening para avaliação de síndrome hepatopulmonar, tá? Como é esse screening? De novo, com eco. Então, o doente está hipoxêmico, PO2 abaixo de 80, faz o eco. Aí eu não estou buscando hipertensão pulmonar. Eu estou buscando se tem shunt. Como? Salina agitada, 10 ml, torneirinha Triway, agita, injeta rápido, aquilo com eco transtorácico tem que ficar restrito às câmeras direitas. Se chegar na câmera esquerda, é porque tem vasodilatação pulmonar. O filtro pulmonar não captou esse ar. Ah, se tiver um shunt intracardíaco, vai passar para a esquerda? Vai. Vai passar com menos de 2 ciclos cardíacos. Aí você diagnostica se é um shunt ou se é vasodilatação pulmonar. Então, injetou salina agitada, com 2 ou 3 ciclos, chegou no ato esquerdo, no VE, olhando com eco, pode ser transtorácico. Transesofágico é mais sensível, mas pode ser transtorácico. Esse doente tem síndrome hepatopulmonar. Se na salina agitada não chegou bolha no lado esquerdo, esse doente não tem síndrome hepatopulmonar. É descartado esse diagnóstico, tá? Então, de novo, o eco determinante na avaliação pré-operatória do doente para diferenciar a hipertensão porto-pulmonar da síndrome hepatopulmonar. Ele também, a gente tem um estadiamento de gravidade, ele é feito pela PO2 e cresce o gradiente. PO2 acima de 80 é leve, entre 80 e 60 é moderado, 60 a 50 é grave, abaixo de 50 ou menor do que 300 com O2 a 100%. Esse doente tem uma síndrome pulmonar muito grave. E o transplante é contraindicado? Não, mas ele tem que ser indicado para um centro que esteja acostumado, tem o costume de tratar esse tipo de paciente com síndrome hepatopulmonar. Então, voltamos ao caso 2 lá, lembra? Doente obesa, feminina, com dispneia, foi feito o eco com salina agitada e microbolhas e não foram identificadas bolhas no ato esquerdo. Então, esse doente tem síndrome pulmonar? Não, não tem. Se exclui esse diagnóstico. E o eco disse que a PSAP é de 55. Agora, como deve seguir a avaliação pré-operatória desse paciente e como isso pode implicar no tratamento e na realização do transplante? Voltamos lá para o nosso algoritmo. Paciente com dispneia, gasometria. Vamos supor que a gasometria dela tinha uma PO2 abaixo de 80. Foi feito o eco e foi negativo a bolha. Então, ela não tem síndrome pulmonar, tá? Aqui embaixo à esquerda. Mas, no eco, mostrou que ela tem uma pressão de artéria pulmonar maior do que 50, de 55. O que vai ser feito? Cateterismo de artéria pulmonar. E aí se faz o diagnóstico da hipertensão porto-pulmonar e se classifica a gravidade de acordo com a gravidade se o doente vai ou não ao transplante. Ok? Entenderam? Síndrome pulmonar e hipertensão porto-pulmonar é importante a gente diferenciar. São síndromes de fisiopatologia, tratamento e repercussão no transplante muito diferente. Existem outras desordens pulmonares possíveis, atelectasia, doença pulmonar obstrutiva, pneumonia, expiração, edema pulmonar, ascite, diminuindo os volumes pulmonares, e, de novo, as desordens da vasculatura, que eu frisei aqui porque elas têm repercussão prognóstica, principalmente a hipertensão pulmonar. Então, de um lado, síndrome hepatopulmonar, à esquerda, com vasodilatação pulmonar, o óxido nítrico tem um papel essencial aí, à direita, vasoconstricção pulmonar, síndrome portopulmonar, hipertensão portopulmonar. Importante, as duas podem coexistir. Infelizmente, as duas podem coexistir. Pode ser um paradoxo, parecer um paradoxo, mas esses doentes com débito muito alto, mesmo com vasodilatação pulmonar, podem ter hipertensão portopulmonar. Tá? Não é frequente, mas elas podem coexistir. Entenderam? Síndrome pulmonar, hipertensão portopulmonar. Qualquer coisa
discussão a gente volta a esse tópico. Eu quis marcar isso, pessoal, porque tem repercussão prognóstica, tá bom? Outra coisa que tem repercussão prognóstica é o sistema renal, tá? Principalmente a síndrome hepatorrenal. É um marcador de mortalidade também. A disfunção renal é comum no doente cirrótico, ela aumenta a morbidade e aumenta a mortalidade, tá bom? Então, o doente com disfunção renal no pré-operatório tem que estar atento. Até porque, mesmo que ele não tenha disfunção no pré-operatório, pelo menos 50% deles vai cursar com disfunção renal no pós-operatório. E, de novo, isso aumenta a morbidade e a mortalidade. Deve ser tratada previamente ao transplante, idealmente. Em alguns cenários se cogita o transplante duplo, só que sempre que a gente pensa em transplante duplo, transplante de fígado, transplante de rim, a gente tem que estar ciente que isso aumenta a morbidade. E dependendo do quadro, principalmente paciente que está dialisando há muito tempo, há um aumento de mortalidade. Tá? Transplante duplo está longe de ser só somar um transplante renal ao transplante hepático. Há uma evolução exponencial aí de complicação. Tem que ser bem selecionado e bem conduzido. Outra coisa que altera prognóstico é a síndrome hepatorrenal, tá, pessoal? O paciente com ascite refratária, a gente tem que atentar para a síndrome hepatorrenal. É mais um fator prognóstico. Impacta no prognóstico do transplante, mas ao contrário da porta pulmonar, que contraindica o transplante, o tratamento da síndrome hepatorrenal é o transplante. O doente vai melhorar da síndrome hepatorrenal após o transplante, tá? Então, a hipertensão portal e a cirrose levam a uma vasodilatação esplâncnica, com a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, principalmente aumento do débito cardíaco e de liberação de vasopressina e redução do ritmo de filtração glomerular. Tem dois tipos de síndrome hepatorrenal. A tipo A, que é de evolução rápida em até 2 semanas, que dobra a creatinina em 2 semanas, ou cai em 50% o clearance de creatinina, atingindo aí 20 ml. Então, é o diagnóstico de síndrome hepatorrenal. E, de novo, isso altera prognóstico. Tá? Esse doente tem que ser bem acompanhado, como um doente nefropata, dieta, avaliação de peso. Talvez indicar diálise. A gente sabe que a diálise no pré-operatório é um marcador de mortalidade, mas a gente tem que tratar as emergências com diálise mesmo. E o tratamento é o transplante. Tá? O paciente responde bem ao transplante, a melhora da função renal pós-transplante. Sem transplante de rim necessariamente, tá? Função renal no pós-operatório é muito prevalente, chega a 50% em algumas séries. A gente tem que estar muito atento a isso. Esse é um artigo de 2016, né? Foi publicado mesmo em 2017, né? Escrito em 2016, publicado em 2017, e ele é meio frustrante com algumas coisas. Se vocês me perguntarem o que fazer para prevenir disfunção renal no pós-operatório, não tem muito o que fazer, não, pessoal. Não tem uma conduta com nível de evidência significativo que seja efetiva na prevenção de disfunção renal no pós-operatório. Uma coisa que é bastante efetiva é evitar fazer hidroxetilamida e seus derivados, mesmo respeitando a dose, tá, pessoal? Mesmo respeitando a dose. A prevalência é muito alta de disfunção renal no pós-operatório. Vamos evitar solução rica em cloreto, né, soro fisiológico, e o Voluván, tá? Vamos entrar aqui no último sistema que eu vou abordar, de avaliação pré-operatória, e a gente é anestesista, vamos passá-lo de cirurgia, que é o que todo mundo quer, né? Coagulação, fisiopatologia da coagulação no paciente cirrótico. Gente, é tudo que pode. Todas as causas de disfunção de terapia de hemostasia podem acontecer no doente cirrótico, tá? Todas as fases da coagulação podem estar acometidas, desde a fase vascular, gênese de fibrina, polimerização da fibrina, disfunção plaquetária, hiperfibrinólise, hipofibrinólise, eu já falo disso para vocês. Então, podem estar alterados. Soma-se a isso um grande procedimento cirúrgico no doente com muita circulação colateral. Então, é a tempestade perfeita, né? É potencialmente a tempestade perfeita. Essa tabela aqui eu gosto bastante do artigo bem antigo do Hugo Kang. Eu boto sempre esse artigo porque é interessante como nessa época o Hugo Kang já monitorizava a coagulação com teste viscoelástico. Ele botava lá, na fase da dissecção, na fase da hepatectomia, quais são as causas que se somam à coagulopatia prévia que o doente tenha, né? Então, diluição, fibrinólise, hipocalcemia. Na fase anepática, né, que é sem o fígado, defeito de heparina, a gente vai falar disso. Hiperfibrinólise, hipotermia, de novo hipocalcemia. E na fase pós-revascularização, a fase neohepática, maior chance de hiperfibrinólise, de novo soma essa hipotermia e hipocalcemia, tá?
Em geral, é autolimitada. Esse é o artigo que eu falei para vocês do Hugo Kang, um artigo de 1985, e nessa época, esse cara é um precursor mesmo de anestesia para transplante, eu sempre reverencio ele, e nessa época, em 1985, ele já falava de coagulação em transplante e de monitorização com teste viscoelástico, tá? Isso tem que ser uma pedra filosofal no transplante, monitorização com teste viscoelástico desses doentes, porque a coagulopatia pode ser múltipla e grave, tá? Complexa. Uma das coisas que acontece, ele já falava isso em 1985, é a hiperfibrinólise, principalmente porque na nepatia alguns doentes têm um aumento de ativador do plasminogênio tecidual. Lembra lá da fibrinólise, da cascata da fibrinólise, né? Plasminogênio é ativado, ele vai à plasmina, né? E o TPA é um dos que cliva o plasminogênio em plasmina para levar à fibrinólise, né? Interromper o processo da coagulação. Se isso for exagerado, o doente sangra, é hiperfibrinólise, tá? Durante o transplante, há alteração de outros fatores de coagulação, principalmente o fator 8, que é o único fator que o doente cirrótico tem aumentado. Então, se for questão de prova lá, fator 8 está aumentado no doente cirrótico? Sim, está aumentado no doente cirrótico, mas durante o transplante, na fase anepática, o fator 8 despenca, tá? Então, aumenta a chance de sangramento. Esse é o principal autor de coagulopatia cirrótica, o Armando Tripodi. Tá? Ele publicou no New England de 2011, tem outros artigos dele. Gosto bastante desse artigo de coagulopatia no cirrótico. Depois dei uma olhada nesse artigo no QR Code, esse artigo está lá na lista também. Como que acontece? Eu não vou falar de detalhes da caixa de coagulação aqui essa hora, tá, pessoal? Mas fator tecidual com fator 7 ativado, ou ele ativa o fator 7, liga fator 9 e 10, ativa fator 9 e 10 pelos cofatores 5 e 8, bum, polimerização de fibrina, tá bom? Iniciação, propagação e amplificação. Olha aqui em verde o gráfico, como dispara a coagulação. Começa e depois, bum, tem um pico, explode, tá? É um processo de amplificação. Isso é coagulação normal. O doente cirrótico ela é mais lenta e tem um ápice bem menor que o doente normal. É como se fosse aquele carro que demora para arrancar, tá? Então, essa é a coagulação do cirrótico. Além da coagulação no cirrótico, há alteração dos mecanismos antihemostáticos também, que são os que freiam essa explosão da coagulação para que não haja uma coagulação intravascular disseminada. Tem vários mecanismos, três são os principais, né? O mecanismo da antitrombina, o inibidor da via do fator tecidual e proteína C e proteína S. O inibidor da via do fator tecidual ele atua lá no começo, é uma proteína endotelial que uma vez haja fator 10 ativado, ativa essa proteína, ela liga o fator tecidual, o fator 7, o fator 10 e o 9, e ela bota um cadeado no começo do sistema de coagulação e freia aquela amplificação, tá? Além disso, a antitrombina, logicamente inibe a trombina, mas inibe outros fatores também, inclusive inibe a ligação do fator tecidual ao fator 7, e proteína C e proteína S, que inibem os cofatores 5 e 8, que fazem essa amplificação. No doente cirrótico, olha aqui como é que é a inibição da geração de trombina, o vermelho ali no doente normal. No doente cirrótico, além de ter uma geração menor de trombina, a inibição da trombina é mais lenta e com uma amplitude menor. Então, o cirrótico tem um arranque menor e um freio da coagulação menor. É aquele carro que não arranca e uma vez que ele atinge velocidade, ele pode não frear. Então, o doente pode sangrar e ele pode trombosar, um doente cirrótico. Mesmo sendo caracteristicamente um coagulopata, ele pode trombosar. E, pessoal, trombose é pior do que sangramento, tá? O doente morre. Tem vários relatos de trombose no intraoperatório de transplante. Tem um relato até bastante interessante, fizeram trombolise pelo cateter de artéria pulmonar. Então, durante o transplante pode haver trombose. Então, a gente tem que ter parcimônia na nossa terapia hemostática, senão ela pode levar a trombose, inclusive trombose de artéria hepática e perda do enxerto. Tá? Então aqui, ó, botei como é o normal, o verde alto e o vermelho aqui, e como é no cirrótico, um verde mais baixo e um vermelho mais lento. Menos aceleração, menos freio. É um carro que não tem controle, não tem torque para fazer, por exemplo, uma ultrapassagem, seria uma situação, uma metáfora para uma situação de sangramento, e não tem freio na hora de frear, evitando um acidente, tá? Se a gente dividir as fases de hemostasia do mesmo artigo do trípode
em hemostasia primária, coagulação e fibrinólise, a gente vê que tem alterações de drives pró-hemostáticos e anti-hemostáticos. Exemplos são: diminui plaqueta, mas, por outro lado, tem mais fator de von Willebrand, que ativa mais plaqueta, e tem menos adamante, que é como se fosse uma tesourinha que corta a ligação do fator de von Willebrand à plaqueta e inibe a plaqueta ficar ativada o tempo todo. Então, você acha que tem menos plaqueta, mas elas estão o tempo todo ativadas, e é na plaqueta que atua esse sistema de coagulação, um dos substratos naquele mecanismo celular de atuação da hemostasia. A coagulação também está alterada, tem menos fatores de coagulação, exceto o fator 8, que está aumentado. Por outro lado, não tem proteína S, não tem proteína C, tem menos antitrombina e tem mais fator 8, tá? Mas tem menos fibrinogênio. E na fibrinólise tem menos plasminogênio, mas tem mais TPA, que é quem ativa o plasminogênio. Tem mais PAI, que é quem inibe, é um inibidor do plasminogênio, tá? Inibidor da ativação do plasminogênio. Então, a balança está desregulada para mais trombose ou para mais sangramento. A gente não sabe. Como a gente vai saber? Monitorizando. Tá? Então, a cascata da proteína C e proteína S é aqui ilustrada. Ela é mediada pela trombina. A trombina tem que estar ligada à trombodulina. Proteína C é o seu receptor de membrana. Com o cofator da proteína S, ela vai inibir fator 5 e fator 8, que são os cofatores para aquela amplificação. Se o doente tem menos proteína C, menos proteína S, tem menos freio. Tá? Isso acontece no doente cirrótico. De novo aí a balança. Vários artigos voltam a esse tema, redução de drives pró e anti-hemostáticos, nas 3 etapas da coagulação. Então é importante a gente saber essa complexidade, essa potencial tempestade que a gente pode ter de sangramento. Outro artigo mostrando que no doente normal a gente tem uma luxúria, uma fartura de fatores pró e anticoagulantes. No cirrótico, menos pró e menos anticoagulante. Então, esse desequilíbrio é tênue. Esse equilíbrio é tênue. E é fácil ele desequilibrar para um lado ou para o outro. A metáfora que eu uso é aquele número do circo. Hoje em dia não tem mais animal no circo, mas antigamente botava um elefante em cima de um balde, né? É isso. É o paciente cirrótico tentando coagular. É um elefante em cima do balde. E aí vem o transplante, a cirurgia. Eu falo que joga um balde de água com sabão embaixo dessa estrutura. Então é muito mais fácil desse elefante desequilibrar para o sangramento ou para a trombose. É difícil saber qual é o pior. Eu voto no sangramento. Prefiro o sangramento do que trombose. Tá? De novo, outro artigo mostrando esse desequilíbrio na balança dos drives pró e anti-hemostáticos. Isso é bem característico do cirrótico, tá, pessoal? Esse artigo ele mostra essa figura. Em cima, vamos dizer que é um vaso, em cima, didaticamente, está um doente normal, com um trombo normal. Você vê lá o enovelado de fibrina tamponando ali, evitando sangramento. E como tem um sistema fibrinolítico eficaz, ele restringe a trombose, a coagulação, àquele local da lesão. E aí tem fator de von Willebrand e o adamante clivando a ligação do fator de von Willebrand à plaqueta e o endotélio ali anti-hemostático, antitrombótico. E embaixo do índice cirrótico, um coágulo frouxo, ele coagula mal, ele acelera mais lento, o coágulo é frouxo, mas ele não tem freio, esse sistema de coagulação, de trombose, não fica restrito ao leito de lesão endotelial e se expande pelo vaso. Tem mais fator de von Willebrand, não tem adamante, então as plaquetas estão sempre ativadas. Então esse endotélio que era anticoagulante, no cirrótico pode ser procoagulante. Olha lá o endotélio mais baixinho ali, potencializando a trombose. Então esse é o cenário de coagulação no doente do transplante, tá? À medida que o fígado vai ficando cirrótico, a gente tem diminuição das atividades procoagulantes, diminuição da atividade anticoagulante e caracteristicamente aumento da fibrinólise, tá? Esse é um outro gênio da coagulação, o Gorlinger. Ele vem ao CBA, então um convite a assistir as aulas dele no CBA, tá? E ele mostra no doente cirrótico o que pode acontecer. A gente já falou de hiperfibrinose, coagulopatia, uma diluição, e a gente tem as escolhas dos métodos clássicos de monitorização, que vão avaliar esse sistema amplo da coagulação através de uma janela bem pequenininha. Eu falo que é como se o TAP-PTT olhassem para a coagulação através de uma escotilha, enquanto os métodos viscoelásticos dão uma amplitude maior de visão. É lógico que eles não bastam, tá?
A gente tem que correlacionar com o que está acontecendo no intraoperatório. Essa figura é bem elucidativa, tá? Olha para o campo, aqui embaixo à esquerda. Olha para o campo, a gente bota o campo com uma dobra. Eu sempre boto o campo, vou prender no suporte, eu faço uma dobra no campo. Aqui é onde eu boto a mão ali para olhar para o campo. Olha para o campo. Uso o método viscoelástico, de preferência associado à gregometria, para avaliar a hemostasia primária e avaliação clínica do doente no pré-operatório, tá? Ver se ele toma anticoagulante, ok? É comum a hiperfibrinólise no paciente do transplante, mas nem sempre ela precisa de tratamento. E aí volto àquela questão, cuidado com a terapia hemostática para evitar trombose. 60% dos pacientes vão ter hiperfibrinólise, mas só 40% deles vão precisar de tratamento. Quando a gente trata, quando a gente vê uma hiperfibrinólise? Se ela for hiperfibrinólise grave, precoce, a gente trata. Se ela for hiperfibrinólise tardia, a gente não trata. Então, o trombo abriu e só lá na frente começou a fazer hiperfibrinólise. Essa hiperfibrinólise geralmente é autolimitada. Se o trombo abriu e logo fechou, é uma hiperfibrinólise precoce e ela merece tratamento, tá? Existe aqui um protocolo de indicação de tratamento, não vou entrar em detalhes dele, depois tem um artigo lá para vocês verem. É bastante complexo, mas depois vocês esmiuçando, é olhar para o XTEM, para o MCF, para o CT, para avaliar se você vai fazer antifibrinolítico ou não, tá? Essa parte 1 aqui que eu mostrei para vocês. Na parte 2, a gente avalia o crioprecipitador ou não, pelo MCF, do XTEM e olhando para o FibTEM. Fora o tratamento da hiperfibrinólise, na tua escala de tratamento, pensa em tratar com fibrinogênio. Eu já vou mostrar uma figura que eu acho que vai ser elucidativa nessa série de tratamentos que a gente tem que fazer. E, por último, avaliar se você vai fazer transfusão de plaquetas ou fator 7. E aí, gente, já cuidado com transfusão de plaqueta no cenário de transplante. É um fator isolado para aumento de mortalidade, tá? Aí, essa é a figura que eu falo da sequência de tratamento. O dente está sangrando, o que a gente tem que avaliar? É um sangramento microvascular ou não? Se não for, se for um sangramento de grande vaso, é o que eu brinco, é concentrado de prolene, o cirurgião dá ponto no vaso, para parar de sangrar. Controla o sangramento. Fora isso, sempre pensar no básico, pessoal. Anemia, hipotermia, acidemia. Sempre tratar isso. Temperatura, pH, cálcio e hemoglobina. O doente anêmico, ele também não sangra, muito anêmico, porque não margina a plaqueta. E tem que ter cálcio, que é um fator de coagulação, e tem que ter temperatura para ele coagular. Fora isso, olha para a história do doente. E aí você começa a tratar. Se tiver hiperfibrinose, trata. Tratar da hiperfibrinose, tem deficiência de fibrinogênio, você trata. Depois, trata fator com plasma ou com concentrado. E, por último, plaqueta e fator 7. Fator 7 eu nunca fiz no transplante. Nunca fiz. Espero não precisar fazer. Tá? Aí, às vezes, a gente vê um trombo desse, né? Uma coagulopatia complexa, se o FibTEM não abre, hiperfibrinose no Nextem não tem, esse aptem está com artefato aí, tá? Como tratar um doente desse? Então, ver se tem sangramento cirúrgico, cálcio, pH, temperatura e anemia, história, e aí tem hiperfibrinose? Tem, antifibrinolítico. Parece ter deficiência de fibrinogênio também. Vou fazer fibrinogênio aqui também e espero. Faço um outro trombo antes de pensar em fazer fator e principalmente de fazer plaqueta. Tá bom? Vamos para a cirurgia, né, Fábio? Vamos entrar no intraoperatório. Vamos. Vamos ansiando por isso, né? Vamos ver umas imagens aqui, uns videozinhos. Cirurgia é uma tempestade perfeita, né? É aquilo o Starzl falava, né? O paciente do transplante é um paciente gravíssimo que é submetido a uma cirurgia de grande porte, tem tudo para dar errado, tudo para dar errado. E, felizmente, dá certo, na maioria das vezes, graças a Deus. É uma das horas que a gente vê que Deus existe, né? O ateu, ele, nessas situações, ele reavalia isso. Então, o doente cirrótico, ele tem um monte de circulação colateral, a gente vê aí pela imagem, e a gente já falou bastante de coagulopatia. E é uma cirurgia de enorme porte, um doente com circulação colateral e coagulopatia grave. Tem duas técnicas básicas cirúrgicas, só para ilustrar para vocês, tá, pessoal? Com e sem preservação de cava. Sem preservação de cava é essa que está ilustrada aí. Vai sair o fígado cirrótico, que a gente chama de explante, e sai a cava do receptor junto. E vai vir o fígado com a cava do doador. Vai ser feita uma anastomose da cava infra, cava supra, porta e artéria. Tá? Esse é sem preservação de cava. E tem a cirurgia com preservação de cava.
Algumas vezes, na cirurgia sem preservação de cava, se usa uma biopump, em geral não se usa mais nem a técnica sem preservação de cava, nem a biopump. A técnica com preservação de cava, a cava é preservada e o cirurgião vai luxando, 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 soltando os vasinhos entre o fígado e a cava e preserva a cava do receptor, tá? O transplante é caracterizado por 3 ou 4 etapas, dependendo da referência. As 3 etapas importantes são a hepatectomia, que é a etapa de dissecção até a retirada do fígado, a etapa da anepatia, que o doente fica sem fígado, e a fase dita neohepática, a fase pós-revascularização do enxerto. Na hepatectomia, então, ela pode ser feita de 2 formas, repetindo, sem preservação de cava, vai sair o explante com a cava, sai o fígado do receptor e a cava dele, e entra o fígado e a cava do doador, tá? Sem preservação de cava. Nossos centros a gente não faz essa técnica, a gente faz com preservação de cava, que é isso. A cava do receptor fica lá íntegra, o cirurgião vai dissecando os vasos entre o fígado e a cava até soltar o fígado todo e a cava fica. A cava do receptor fica, então as imagens aí, representação didática ali de um desenho e é a foto real da cava preservada do receptor. Independente da técnica, principalmente na técnica com preservação de cava, de novo, é um doente coagulopata, né, com muita circulação colateral. De novo, travou aqui. Deixa eu acelerar aqui, com muita circulação colateral. E aí, na dissecção, o que chama atenção? Sangramento. O que a gente pode fazer para tentar minimizar isso? É muito dito de você fazer uma restrição volêmica, manter a PVC baixa nesse cenário de transplante. Pouca coisa se prova nesse sentido, que diminui sangramento, mas claramente facilita a vida do cirurgião. Se a cava está túrgida, para ele dissecar entre o fígado e a cava é difícil. Ele não tem plano de secção. Então a gente tenta fazer uma restrição volêmica. Eu já fui mais restritivo, hoje em dia eu sou menos. Eu tendo a otimizar o doente, mas eu tendo, nessa fase inicial, priorizar o uso de vasopressor para aumentar o retorno venoso, sem fazer muito volume para não estender a cava. No final da dissecção, o cirurgião começa a luxar o fígado e essa luxada do fígado torce a cava, ou ele luxa o fígado em cima da cava. E pode haver sangramento. Então começa a ter manobra, isso diminui o retorno venoso, porque ele luxa em cima da cava ou torce a cava. Então, no final da hepatectomia, você tem que começar a ser mais liberal nessa restrição volêmica, deixar o doente mais euvolêmico. Até porque, nesse momento, pode haver um sangramento grave e ele vai ter que excluir, que é clampear a cava suprahepática. Para quem já viu, tem só uma manguinha de cava desse tamanho entre onde ele clampeia e a entrada no átrio, então o retorno venoso despenca. E aí o doente tem muita instabilidade hemodinâmica. Nesse momento é imperativo comunicação, uma habilidade não técnica que a gente tem que desenvolver, comunicação na sala de cirurgia, tá? Atentar para as manobras, tentar antever as manobras, conversar com o cirurgião. Não é incomum você falar, o que está acontecendo aí? Vocês estão luxando muito? O auxiliar, não estou fazendo nada. Levanta as mãos e magicamente a hemodinâmica melhora quando ele levanta as mãos. É porque provavelmente ele estava luxando. E se houver um sangramento, clampeamento vascular, cai muito o retorno venoso, instabilidade hemodinâmica. E aí o que a gente faz? Volume e vasopressor. Tá? No final da hepatectomia, então, a gente vai intensificar as doses de vasopressores e de volume. O vasopressor não vai ser só para aumentar a pós-carga, vai ser para aumentar o retorno venoso também. Se vocês quiserem, na parte de dúvida, a gente fala mais sobre isso. Nosso objetivo no final da hepatectomia é a otimização hemodinâmica. Vocês vão ver num vídeo como está o índice doente no começo e a pressão, como eles estão na iminência da revascularização, no final da anepatia. Acabada a hepatectomia, ele soltou o fígado todo, ele vai fazer o clamp de porta. E aí o doente entra funcionalmente na anepatia. Mesmo que o fígado ainda esteja lá, a porta está clampeada, o doente está com uma anepatia funcional. E aí começa a segunda etapa, que é a da anepatia, tá? Com suas peculiaridades. Depois de revascularizado o enxerto, no final da anepatia tem a vascularização, vem a fase neohepática. Então são essas as 3 fases: hepatectomia, anepatia e fase neohepática. Na hepatectomia, ter cuidado com sangramento, otimização de pré-carga, de volume, evitar hipervolemia no começo e hipovolemia no final. Débito urinário a gente não se preocupa, tá bom?
Sangramento. Quais são os gatilhos transfusionais que a gente usa? Lembrando que nessa fase da hepatectomia que tem maior chance de sangramento. A gente é bastante liberal em relação ao sangramento, tá? Eu só penso em transfundir o paciente com hemoglobina abaixo de 7, em geral, tá? Como regra. Então, hematócrito ali 20, 22 está ótimo. E atenção, hematócritos acima de 30 estão associados a trombose de artéria hepática. Então, cuidado, evitar ao máximo que o doente tenha um hematócrito acima de 30. Isso pode levar à perda do enxerto, tá bom? Então, tem que ser meio tolerante mesmo. O que a gente faz? A gente avalia a perfusão. De novo, nas dúvidas, a gente pode destrinchar isso, mas a gente usa saturação venosa mista com cateter arterial pulmonar e os parâmetros delta CO2, quociente respiratório, a gente usa isso tudo na nossa análise de perfusão. Então, o doente está com, às vezes, 6,8, 6,9 de hemoglobina. Se a perfusão estiver boa, eu não vou transfundir esse doente. Mas, às vezes, está com 7,1, 7,5 de hemoglobina, a perfusão está ruim, eu vou transfundir o doente. Lembrar das complicações da transfusão, tá? Principalmente doença enxerto hospedeiro, a transfusão é um transplante e leva à imunomodulação e aumenta a mortalidade, tá? Eu vou passar rapidinho por esses dois artigos, esse é de 2003, tá? Com 122 transplantes. Eu quero mostrar essa curva Kaplan-Meier aqui para vocês, tá? Paciente que não foi transfundido, a sobrevida de 82% em 36 meses. Paciente que foi transfundido, 58% no mesmo período, tá? 122 pacientes, esse estudo. Esse outro estudo também, passando rápido por causa do nosso tempo aqui, tem 433 pacientes. Se a gente for olhar aí, o que ele avalia, ó, curva Kaplan-Meier de transfusão, de hemácias. Zero transfusão, sobrevida em 12 meses, 90 e tantos por cento. Entre 0 e 6 concentrados de hemácia, a sobrevida cai para beira ali os 90%, mais de 6 ela cai para 80%. Com plaquetas é pior, tá, pessoal? Paciente que não é transfundido de plaqueta tem a sobrevida lá de 90%, recebeu até 2 pools de plaqueta, 80%, recebeu mais de 2 pools, a mortalidade, a sobrevida é menor do que 60%. Então, transfusão de hemácia e transfusão de plaqueta são fatores isolados, isso aqui é escala de múltiplas variáveis, tá? São fatores isolados para aumento de mortalidade, tá bom? E aí, de novo, acelerando aqui, mas sobrevida em um ano, hemácia diminui a sobrevida em um ano, diminui a sobrevida em 5 anos. Transfusão de hemácia de plaquetas, estou falando de sobrevida do paciente. Se a gente olhar para a sobrevida do enxerto, também em um ano, transfusão de hemácia diminui a sobrevida do enxerto, assim como diminui a sobrevida em 5 anos. Então, transfusão de hemácia e plaqueta altera a mortalidade, aumenta a mortalidade do paciente e diminui a sobrevida do enxerto, que é o bem mais valoroso que a gente tem. É o recurso mais caro, um recurso escasso que a gente tem, e a gente tem que valorizar muito a sobrevida do enxerto. Como que a gente faz a nossa reposição volêmica? Então, falando aí de condução da anestesia. Durante a hepatectomia, no início tende uma restrição volêmica, a gente não foca muito em PVC baixa, não. PVC é uma medida de não é uma medida de pré-carga, é uma medida de performance. Então, a gente consegue abaixar a PVC fazendo inotrópico, por exemplo, milrinona, que a gente tem feito bastante, e depois, nas dúvidas, a gente pode entrar nisso aí. Esse é um estudo com 984 doadores vivos de transplante hepático e não mostrou associação entre PVC baixo e sangramento. De novo, facilita técnica cirúrgica, não necessariamente reduz sangramento. É lógico que eu não vou dificultar a vida do cirurgião, porque isso vai impactar no resultado. Então, tem algumas estratégias de você manter a PVC baixa sem ser necessariamente fazer uma estratégia estritamente restritiva. Por exemplo, eleva um pouquinho o dorso do doente, baixa um pouquinho a sua PIP se estiver muito elevado. Isso vai fazer com que a cava dê uma murchada. A gente faz terapia guiada por meta, o grande problema é quais metas seguir. Esse é um artigo nosso que a gente usou a fração de ejeção do ventrículo direito e a volumetria do VD, se quiser depois a gente fala sobre isso, no transplante. É uma boa meta a seguir, volume diastólico final do ventrículo direito. Principalmente, gente, evitar picos de hipervolemia, momentos de pico de volume. Então, use de forma sábia a tua restrição volêmica. Quais soluções que a gente usa? Solução balanceada em momentos agudos que a gente quer por volume, albumina. A gente é adito à albumina. Faz bastante albumina.
Teve um transplante recente com uma hepatite fulminante, que a gente evita albumina, lógico, por causa do sistema nervoso central, que a gente não fez albumina, depois me ligaram se tinha havido algum problema, porque que não tinha feito albumina, porque geralmente são 20, 25 albuminas que a gente faz num transplante. Usar ou não usar medidas dinâmicas? Isso é uma boa pergunta. A gente fez um artigo sobre isso também. E a gente mostrou uma relação muito pobre entre medida dinâmica e eficácia para guiar a reposição volêmica. Esse artigo, olhando retrospectivamente, tem alguns problemas, Fábio. Foram só 15 pacientes e a gente ainda não conhecia o conceito de elastância arterial-dinâmica. Depois, se vocês quiserem, a gente fala sobre isso. Mas, ó, usando um corte de delta-PP de 15, a gente não conseguia identificar o que ia responder e o que não ia responder a volume. Aqui no TH é durante a hepatectomia, TA é na nepatia, TE é até 30 minutos pós-vascularização e TL é a revascularização tardia, né? Com mais de 30 minutos. Em nenhuma das etapas a gente conseguiu olhar com corte de 15% uma avaliação adequada para identificar o respondedor do não respondedor. Olha lá. Em algumas fases chegava a ser bizarro. O respondedor tinha um delta PP bem diferente do não respondedor, mas era de 10 o É o respondedor. shunt, Rodrigo. 19. Oi? É o shunt. É porque ele está tão chuntado que. Cara, pode ser shunt, mas uma coisa que a gente não conhecia era o conceito de elastância arterial dinâmica. Então, eu acho que alguns falsos positivos aí era porque a gente não olhava pela elastância arterial dinâmica. Ninguém falava disso, não sei se falava disso em 2009. Então, alguns doentes em que a gente deveria fazer volume, a gente fez e não respondeu, talvez não tenha respondido porque a gente deveria ter feito volume e vasopressor, não só volume. Talvez se a gente tenha a ideia de tentar repetir esse estudo agora, com esse conceito em mente. Mas, assim, tem alguns outros depois que até citam a gente que tiveram reprodutividade nesse dado. A medida dinâmica não é um cálice aí sagrado para reposição volêmica. No final, eu amarro isso, como que a gente faz aí para saber quando fazer volume doente no transplante. Mas uma das dicas é o volume diastólico final do ventrículo direito com o cateter de artéria pulmonar. A conclusão é: use medida dinâmica, mas com sabedoria. Olha pela elastância, olha para a fase do transplante, tá com clamp, não tá luxando, não tá. Às vezes a medida dinâmica tá alta porque o cirurgião tá luxando, entendeu? Então é mais complexo o cenário do que simples avaliar. Medida dinâmica alta eu faço volume, baixa eu não faço volume. Tá? Vamos agora com os vídeos aqui para ilustrar para o pessoal aí o transplante, tá, Fábio? Dentro da cirurgia mesmo. Quando eles estão fazendo a hepatectomia, eles começam pela dissecção do pedículo. Então, a primeira coisa que o cirurgião quer ganhar é o pedículo. Ele vai lá, vai começar a dissecar o pedículo, tá bom? Então, são marcos importantes para a gente ter. Eu vou dar umas dicas para a gente ter essa situação, assim, essa noção situacional durante o transplante. Então, tá lá o cirurgião dissecando o pedículo, aqui está o fígado cirrótico, ele está lá dissecando o pedículo e aqui estão as nossas monitorizações. Ó, o volume histórico de 31. Olha como as medidas dinâmicas estão altas. Viram lá? 19, 17. Eu vou repetir essa parte aqui do vídeo, vocês olharem para o canto direito agora. Olha lá, medidas dinâmicas altas com meadinho normal. A gente está fazendo vasopressor, tentando otimizar o retorno venoso sem fazer volume. Ó. Com outro monitor aqui, ó, de novo, a gente tem medida dinâmica alta, SVV 16, tá? E um índice de 2,9, quase 3. Esse é o nosso começo do transplante, tá bom? Medidas dinâmicas altas, uma elastância normal, a gente está fazendo vasopressor, um volume sistólico, que é o volume que o coração injeta por batimentos de 30. E usando vasopressor. Várias vezes a gente combina vasopressores. Geralmente a gente começa com fenil, logo associa ou troca para nora e muitas vezes começa vasopressina também, tá? Aqui, ó, final do pedículo, nosso índice em torno de 3 lá, tá? 2,9. De novo, medidas dinâmicas bem altas e elastância normal, volume histórico de 31. Eu estou sendo parcimonioso com essa medida dinâmica alta. Se eu fosse olhar, o doente está com um volume histórico de 30, geralmente o meu número mágico, Fábio, é 40. Eu falo que abaixo de 30 eu estou triste, ansioso, querendo melhorar. Entre 30 e 40 eu estou com aquela carinha assim, meio, pô, isso podia estar melhor. E acima de 40 eu estou mais tranquilão. Então, se eu só olhasse medida dinâmica, esse volume histórico aí de 31, eu ia fazer volume. Mas é um transplante, eu não quero deixar a cava túrgida, eu vou segurar. A pressão tá boa, não é um índice tão crítico, 3 de índice, dá para tocar.
fui tocando com vasopressor de novo para aumentar o retorno venoso. Aquela questão da diminuir a complacência venosa esplâncnica e aumentar o retorno venoso. Conduta expectante, não fazer volume, seguir com vasopressor. Estou segurando assim. De novo lá. Acabou o pedículo, ele vai começar a liberar o lobo direito. Ele começa a luxar o fígado, vocês vão ver a imagem, para liberar o lobo direito. De novo, eu estou sendo parcimonioso, as medidas dinâmicas altas aqui, ó. E o índice lá de 2,9, mantendo ali em torno de 3, uma PAM de 86, tá? Frequência cardíaca de 82, medidas dinâmicas altas, mas eu estou mantendo essa elastância normal. Olha isso rodando o lobo direito. Tá? A cabeça está aqui, tá? Tá à esquerda, e ele está rodando o lobo para lá. E o cirurgião está aqui, à direita do doente, soltando o lobo direito da cava. Olha aqui os vasinhos que tem entre a cava, que está aqui, e o lobo direito. Ele vai lá, vai dissecando, às vezes ele passa fio e laça, às vezes ele vai com a pinça de energia, como ele vai fazer agora, e coagula ali. Se essa cava está túrgida, ele não tem plano ali, e começa a furar a cava, e começa a sangrar. Então a gente tem que tentar ajudar ali mesmo, tá? Não tem comprovação de sangramento, mas facilita a vida. Ele vai começar a escalar aqui e soltando o lobo direito até lá em cima. É quando está acabando a hepatectomia. É o marco que eu tenho, que agora eu vou deixar esse doente mais euvolêmico. Ó. Índice em torno de 3, medidas dinâmicas altas. Estou tolerando essa hipovolemia relativa, tá? Para facilitar a vida lá, ele está liberando o lobo direito. Vamos lá. Está acabando a hepatectomia. Eu vou fazer agora uma prova de volume. Alguns monitores fazem isso para a gente, para ver, associar essa medida dinâmica alta, ter mais um indício de que esse doente vai responder a volume antes de eu fazer volume, para não fazer um volume fútil no doente. Marco lá no monitor, ele depois de 5 minutos diz para mim como é que era o volume sistólico basal e como ele vai ficar depois da prova de volume, tá? Ó, ele está soltando o lobo direito já lá em cima, o diafragma aqui, ó. Fiz a prova de volume, ó. 5 minutos depois, ele indica que o índice cardíaco vai melhorar muito se eu fizer volume. Eu vou lá com a minha albumina e é assim que a gente faz a albumina mesmo, tá? Olha lá, 5 minutos depois vai ter um incremento de 30% no meu volume sistólico se eu fizer volume. Ó, o volume sistólico como já subiu para 30, com a prova de volume, de 30 para 40, tá? Com a prova de volume, já subiu 30%. Tá? Ele está no final da hepatectomia, eu vou começar a fazer volume e a gente faz volume assim mesmo. Equipo na albumina, um equipo com uma torneira three-way, aspira e injeta, faz bolos de albumina mesmo. A gente quer ser bastante efetivo. Olha como o índice sobe, o volume histórico sobe aqui. Tá? Final da dissecção, ele vai botar a Satinsky nas suprahepáticas lá e vai cortar para tirar o fígado. Vai acabar a hepatectomia, vai começar a anepatia, segunda fase, tá? Eu corri o volume para o doente tolerar os clamps. Ó, clampeou o barulhinho do Satinsky lá. E aí, Fábio, olha o que vai acontecer nesse transplante aqui, cara. A gente foi feliz, entre aspas, de filmar isso aqui, ó. Ele clampeia, ele puxa, tá? Vou baixar aqui porque o cirurgião fala muita besteira, né? Então, olha lá o que aconteceu. Olha lá para o eletro. Olha aqui para o diafragma. Dá para ver pelo eco também que o doente está fazendo uma arritmia lá, ó, pessoal. Olha lá. Tem P aqui? Não tem. Olha lá de novo. Lá para ver no diafragma. Ah, ó, ele vai puxar, vou acelerar. No que ele puxa o fígado, ele puxa a cava e o doente faz uma arritmia. Aqui dá para ver através do diafragma, uma arritmia no eco também. E aqui, ó, um RR irregular, sem P, uma fibrilação atrial. E aí o dilema, Fábio. O doente está estável, cara. 80 de média, 120 de sistólica. Só que eu vou entrar na anepatia. E no final dela vem a vascularização, que é a fase crítica. E aí? Trato isso aqui, faço a cardioversão ou não faço? Nunca tinha acontecido. Isso não tem escrito na literatura. O que a gente faz? E aí, José, né? A gente optou por chocar. Falei, vamos chocar, vamos cardioverter esse doente, porque vai para a fase pior depois. Se ele estiver instável, a gente vai pagar o preço lá na frente. A gente pediu para eles afastarem, tá? Vou acelerar um pouquinho. Pediu para afastar. Vocês vão ver, depois eu vou aumentar um pouquinho aqui, tá?
Vou cardioverter o doente, a gente sincroniza. Tem uma hora que dá para ouvir a sincronização, depois o choque. Olha lá. A gente é FA, mas estável, tá? 90 de média. Ó, sincronizando. Carga. Chocou, olha lá. P, P, de primeira saiu. Tá, Fábio? Felizmente, é a hora que a gente vê que Deus existe e a gente foi para a anepatia, tá? Mas é uma situação muito difícil você saber o que fazer aí, né? Então, a gente seguiu. Tava com eco, a gente sabia que não tinha trombo ali e eco transesofágico, a gente tocou o barco lá. Começa então a anepatia, o cirurgião tira o fígado, a gente chama de explante, com preservação de cava. Vocês vão ver na outra imagem, a cava melhor aqui. Ele vai botar o clamp para fazer as anastomoses. Tem aqui as suprahepáticas aqui no clamp dele, tá a cava ali. Nessa imagem dá para ver melhor. Olha lá a cava, tá? Preservada. Ele vai botar essa tinta para clampear a cava, um clamp lateral, para fazer o implante. E é a hora, de novo, comunicação, gente, habilidade não técnica. O cirurgião puxa e clampeia. Olha quanto fica de cava às vezes. Bem pouquinho, né? Tá bom para ele, né? Tem mais de 2/3 aqui de cava clampeada. O que você faz se ficar ruim? Pô, dá mais cava para mim. Tá ruim aqui. Faz um clamp menos generoso aí, me dá mais cava. É comum falar isso, cara, me dá mais cava aí, tá? E aí vem a anepatia. Eu não vou entrar em detalhes de distúrbios metabólicos, mas a gente tem que fazer ajuste de fármaco. O fígado é quem mais produz temperatura e CO2. O VCO2 é principalmente pelo fígado. Nesse momento, está sem fígado, ajusta a ventilação também, não você hiperventila. A gente é neurótico com hipotermia, Fábio. A gente bota uma manta underbody com um aquecedor embaixo, outro em cima, e às vezes a gente bota mais uma manta superior. Nesse momento, assim, importantíssima hipotermia, controlar a hipotermia e no final da anepatia, quando ele tiver feito as anastomoses da suprahepática e da porta, ele vai revascularizar. E pode acontecer a síndrome de revascularização. Quem já fez rafting aí vai entender que é o momento em que o bote vira do transplante. É a síndrome de revascularização, síndrome de reperfusão, o momento em que várias coisas acontecem. Por isso que a gente cardioverteu o doente antes, tá? Os eventos cirúrgicos e os que a gente tem que se preocupar na fase anepática, dosagem de cálcio, avaliar a acidemia, evitar a hipercalemia. Hoje em dia as soluções de preservação são bem melhores, então é menos frequente hipercalemia. Decidir se perfunde o enxerto ou não, algumas coisas específicas, depois se vocês quiserem a gente fala. E ele vai fazer o implante. Em geral não é essa técnica, que é não preservação de cava, é uma dessas duas, com preservação de cava com um piggyback ou com clamp lateral. Não vamos entrar em detalhes disso aí não, mas em geral eles fazem com preservação de cava. Tá? Então vamos lá. Acabando a anepatia, vamos revascularizar esse doente. Desculpa, primeiro vai acabar a hepatectomia, vai sair o explante. Está saindo o fígado cirrótico aqui, o clamp lá em cima, tá? Das suprahepáticas, tem aqui a média e a esquerda, ele vai cortar e sai o explante, tá? Sai o fígado cirrótico. É legal ver a diferença de tratamento, né? Do fígado cirrótico, né? Tratam meio ali com vai para a banheira e vocês vão ver como vai ser tratado o fígado que vai ser implantado, tá? Final da anepatia, vão revascularizar, tá? Então aqui à esquerda está o fígado, o implante, né? O fígado do doador. Lembram lá como é que estava o volume histórico? Não era 30, a gente jogou para 52. O índice, que era 3, 2,9, está quase 4 aqui. Vocês vão ver que esse spiderzinho vai ficar verde, que é o nosso objetivo aqui. Todos os parâmetros que a gente seta aqui tem que estar no nosso alvo. Preparar o doente para revascularização. Olha o enxerto aqui pálido. Vocês vão ver como é que é quando revasculariza. Ele vai soltar a cava, tá? Então, para resumir, ele implanta, ele anastomosa as suprahepáticas na cava. Depois ele anastomosa a porta do receptor com a porta do doador.
e aí ele faz uma revascularização que a gente chama anterógrada portal, da porta para cá, tá? Então ele vai soltar a cava, depois ele solta a porta, depois de revascularizar ele faz a anastomose da artéria. Esse é o fluxo em geral, tá, Fábio? Vasculariza, solta a cava, as suprahepáticas na cava, depois solta a porta e reperfunde o fígado da porta para a cava. Vascularização anterógrada portal. De novo, olha aqui, o índice está quase 4, o volume sistólico que era de 30 está em 50. As medidas dinâmicas aqui estão otimizadas, elastância também. Eu estou preparando o doente para a pancada ali. Eu estou otimizando ao máximo esse meu doente para ele aguentar a revascularização, aguentar a virada do bode, tá? Nesse momento, ele vai reperfundir. O que é síndrome de reperfusão que a gente chama? Schussmann, que é um autor, publicou lá na década de 80 uma definição para o doente que faz síndrome de reperfusão, que é o quê? Uma queda da PM maior do que 30%, que dure mais de 1 minuto e que aconteça nos primeiros 5 minutos pós-vascularização. Até 30% dos doentes fazem. Dependendo do cenário, tempo de isquemia longo, fica mais de 50%. E o que acontece? Qual a fisiopatogenia da síndrome de reperfusão? Cai a resistência vascular sistêmica, cai a contratilidade, aumenta a pressão de artéria pulmonar, ocorre disfunção do VD e bradicardia. O fígado ele está gelado, quando vem aquela solução gelada no nódulo sinusal, o doente tum, tum, faz uma bradicardia danada, então a gente tem que estar atento a isso, além de arritmias, tá? O cenário é complicado, por isso que a gente tem que preparar o doente para essa situação. O doente que está mais preparado, ele sente menos a síndrome de reperfusão, tá? Como que a gente age? Como que a gente a trata? Tempo de isquemia longo, assim, tempo de isquemia fria muito longo, a gente está mais atento ainda para uma síndrome de reperfusão pior, é aquele fígado que às vezes vem de outro estado, vem do Nordeste para cá, às vezes acontece somente hepatite aguda grave, hepatite fulminante, né? E tem que ser muito proativo na correção de fatores agravantes. A hipovolemia prévia, você vê que as medidas dinâmicas ali estavam baixas, o índice estava otimizado, corrigir hipercalemia, acidemia, hipocalcemia e hipotermia. Muitas vezes a gente, no final da anepatia, a gente repõe cálcio se tiver hipocalcemia também. Lembrando que se o doente tiver obstrução de saída do VE, essa reposição tem que ser bem lentinha, senão ele taquicardia e piora o débito. Como que a gente trata se acontecer síndrome de reperfusão? Cada centro faz de uma forma, tá? A maioria deles faz epinefrina, adrenalina é o que a gente faz. Bolos de adrenalina mesmo, tá? Fazer volume? Não, não é o momento de fazer volume. Vem todo o volume represado ali pela porta e pela cava, vem para o VD que vai ter um aumento de pós-carga, que a pressão de artéria pulmonar vai subir. Então não é o momento de fazer volume, a menos que o doente sangre nessa hora. Vocês vão ver uma revascularização sangrando. A gente, em geral, está com infusão de norepinefrina, a gente aumenta a infusão. Não fazer fenilefrina nessa hora, porque eu preciso de fármaco que aumente a contratilidade também. Vasopressina a gente associa com frequência, principalmente se o doente tiver mais para ataque cardíaco. Em alguns centros, fase de azul de metileno já é uma medida meio heróica, quase anedótica, né? Vamos reperfundir, então. Revascularização. Ele vai soltar a cava, depois ele solta a ponta, tá? Vai soltar a cava lá, em cima, as suprahepáticas na cava, ó. Solta o Satinski devagar, vai começar a vir fluxo pela cava que estava clampeada, tá? O fígado ainda está pálido. Por quê? Porque ele ainda não soltou a porta, tá? Ele já liberou o volume para mim, ele vai lá soltar o clamp da porta, tá? Ó. Soltou a porta, viu que sangrou aqui? Ele soltou e reclampeou, porque sangrou. Ele vai dar mais um pontinho ali para reperfundir. Como ele soltou um pouco, o fígado começou a ficar rosa aqui. Ele teve uma reperfusão parcial, mas a porta está clampeada ainda aqui. Ele vai dar ponto. Eu fiquei falando, ó, e aí, soltou, soltou, deu ponto, deu ponto. Nessa hora eu dei uma zoada nele, falei, parece anestesista dando ponto, né? Tá demorando. Você fica ansioso ali para aquilo acontecer logo, tá? E aí ele vai soltar o clamp aqui da porta, tá? Vou acelerar um pouquinho, ó. Solta o clamp da porta. Olha para o fígado, o que acontece com o fígado aqui. Olha que legal. O fígado começando a ficar vermelho, mais vermelho. Tá, revascularização, olha só que mudança no fígado. Vocês vão ver a diferença de tratamento no fígado. Tem uma hora que um cirurgião faz um carinho assim no fígado, tá? Um soro quente ali, ó. Olha lá. Soro quente, vou baixar aqui que fala palavrão nessa hora, né? E aí, ó, soro quente, um faz um carinhozinho aqui no fígado, ó.
para ele reperfundir. Bem legal, né? Essa cena aqui, como estava o fígado, olha o carinho que ele faz ali no fígado. Como estava o fígado e agora como está o fígado, né? Bem legal. Esse é um momento mágico para quem vê pela primeira vez o transplante, o fígado como estava pálido e aí ele vermelhão, voltando à vida, né? Fábio? Voltando à vida aí para o fígado e para o paciente. Bem legal de ver assim. Agora, eu vou acelerar e a gente vai ver o que acontece do lado de cá do campo, né? Então, olha lá, volume sistólico otimizado, medidas dinâmicas baixas, está com 135, 140, ele está com duas linhas arteriais, radial e femoral, aqui na femoral 140, uma média de 108, tá? Frequência de 73, um índice lá de 3,7, quase 4 de índice cardíaco, tá? Vai revascularizar. Tentar um pouquinho para a gente ver a hora que ele vai revascularizar. Ó, a gente super estável, né? Até tendendo a hipertensão, tá? Volume sistólico alto. Ó, acelerar um pouquinho. Esse monitor reflete demais. Deixa eu voltar aqui. Ó, ó ele já está falando soro quente, ele já reperfundiu, tá? Vou voltar aqui, ó. Ele está com 73 de frequência, 100 de média, tá? 140 de sistólico. Ó, soro quente, ele revascularizou. Olha aqui a diferença de frequência já. Antes de mudar, como o doente bradicardizou, tá? Ó, 55 de frequência, 54. A média já está em 64. A sistólica está em 80, estava em 140, tá? Agudamente, tá? Ó, a frequência de 57. Na radial estava 80 de sistólica. Eu parei de fumar, a gente tratou, tá? Bolo de adrenalina, 10, 20, 30, às vezes 50 microgramas de adrenalina para tratar a vasopregia e tratar o déficit de contratilidade também, né? Com eco, olha lá, a revascularização com eco. Olha para aqui, é o quatro câmeras, tá? Ato direito, VD, ato esquerdo e VE. A ponta do coração é o VE, é a ponta do VE, tá? Olha para o VD aqui, vocês vão ver pós-revascularização o que vai acontecer para esse tamanho do VD e para a pontinha dele. O que acontece com ele? Ele vai vascularizar, vocês vão ver um monte de ar entrando nas câmaras direitas aqui, tá? Ó, clamp de porta. Ó, começa a ter ar, revascularização. Olha como o VD vai começar a encher e como a pontinha do VD vai passar a ponta do VA, já está passando. Isso é um sinal da disfunção do VD. Tá? Muito volume com aumento de pós-carga. Olha o VD como aumentou, como a ponta dele já passou a ponta do VE. Tem que ficar olhando para isso mesmo. Se você faz mais volume nessa hora, se você não ajuda esse VD pode ficar insuficiente. Principalmente no paciente com hipertensão pulmonar, tá? Hipertensão pulmonar. Então, ó, olha a ponta do coração como já é o VD. Ele já passou a ponta do VE. Isso é o sinal de aumento de pós-carga do VD. Te ver com eco, sem ficar fazendo grandes medidas. Nessa hora não dá para ficar fazendo muita medida, não. Revascularizado, vamos para o final do transplante, fase neohepática. Ele anastomose a artéria hepática e anastomose a via biliar. E a gente começa a corrigir detalhes de hemostasia e avaliar se estuba ou não o paciente, tá? Alguns doentes têm síndrome de reperfusão demorada, e aí ele pode ter inúmeros distúrbios de coagulação, principalmente esse aqui, é parinoide e hipofibrinólise. Já já vou falar isso só para ilustrar para vocês, tá? O que é hipofibrinólise e o que é heparinoide, né? Os nomezinhos meio feios, mas vai dar para a gente entender rapidinho. Tem lá na fase da fibrinólise, né, a antiplasmina, né, e a antitrombina. A antitrombina é mediada pelo heparan-sulfato, a ação dela contra a trombina e contra os outros fatores da coagulação. No endotélio, tem heparan-sulfato, né, que parece com heparina. Com os clampes vasculares, isso é liberado e o doente pode ter uma síndrome heparina-like, substâncias heparina-like. Esse é um relato nosso, a gente acredita que foi o primeiro, na época nenhum tinha publicado, principalmente em criança. Era uma criança com 14 meses, 10 quilos, uma atresia de via biliar e tinha um trombo basal normal. Depois da revascularização, começou a sangrar, 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 e o trombo, o INTEM que não abria. Pô, a gente não fez heparina para esse INTEM não abrir.
A gente relatou o primeiro caso de heparinose, né? Síndrome heparina-like, que é essa liberação desse heparan-sulfato num transplante. A dúvida, Fábio, foi quanto fazer de protamina numa criança de 10 quilos, né? Não tinha relato, a gente fez 4 miligramas, e aí, ó, o EpiTem corrigia, o Intem, e pós-protamina, o doente tinha um trombo próximo do normal, aí daria para fazer mais fibrinogênio ou plaqueta, a gente teve uma conduta expectante, a criança ficou bem, tá? Outra coisa feia aí de nome é hipofibrinose, não a hiperfibrinose. Alguns doentes têm esse trombo assim, com hipercoagulabilidade. E o trombo ele tem que fechar um pouquinho, ele tem que ter um pouquinho de fibrinose. Esse está abertão, hipofibrinose. Olhou isso aqui com fibtem azul, esse doente tem maior chance de trombose. Tá? Então, cuidado com terapia hemostática nesse doente. A gente, vocês já viram que fazemos uma monitorização bem ampla, cardiovascular, respiratória, coagulação neurológica e junção neuromuscular, né? De monitorização cardiovascular, o que a gente bota? 2 linhas arteriais, artéria femoral e artéria radial. A gente usa infusor rápido, aquecido, para caso de emergência a gente infundir rápido, principalmente hemoderivado e hemocomponente aquecido. A gente tem um acesso venoso central, além do catéter de artéria pulmonar, ou um pentalume em 10 frentes, ou um catéter de diálise, na dependência da chance de diálise no pós-operatório ou chance de sangramento. A gente usa o catéter de diálise como via de reposição volêmica rápido e sempre usa o catéter de artéria pulmonar, termoindução transpulmonar e o eco transesofágico. Só pincelar rapidinho para a gente acabar, Fábio, esses monitores aqui. O que a gente analisa com eco? Alteração segmentar, método bastante sensível para avaliar a isquemia, alteração segmentar, disfunção do VD ou do VE, obstrução do trato de saída, que eu já mostrei para vocês, tem uma foto aqui, o trato de saída obstruído, já falei disso para vocês lá no começo, parece o SAM e o tratamento é beta-bloqueador. Trombos intracardíacos e na artéria pulmonar, tem vários relatos durante o transplante hepático de trombo. E tem vários artigos, várias referências, essa de 2018, com uma análise do eco no transplante para avaliar a alteração segmentar, avaliar a canulação quando você usa biopump, avaliar a disfunção do VD, avaliar trombo, aí essa imagem com um asterisco ali em cima é um trombo no átrio direito. E até avaliar as anastomoses, Fábio. Hoje em dia a gente consegue avaliar as anastomoses com eco transesofágico e ver, ó, essa tua anastomose não parece estar muito boa. Esse artigo de 2020 revisa quais janelas a gente tem que fazer no transplante, excluiu 2 janelas, não vou entrar em detalhes dessas janelas, a gente pode depois discutir. E, importante, em 90% dos casos ele pode ser útil para alterar o que a gente está fazendo de fármaco, alterar quanto a gente está fazendo de volume, quando fazer volume, inclusive alteração de técnica cirúrgica, né? Tua anastomose da cava está ruim, tem um fluxo turbilionar ali, aí você podia revisar essa tua anastomose. Esse é um artigo bastante interessante, quem quiser depois dar uma olhada nesse artigo, é o TAGUS, é o exame abdominal transesofágico. Em vez da gente ficar, como a gente fica caracteristicamente segurando o eco, com aquele knob apontando para lá, que é aquele onde a gente mexe o eco e mexe o ângulo, né? Que é essa rodela aqui mostrando aqui em cima, apontando para lá em 9 horas. Se a gente apontar para 6 horas ou para 3 horas, a gente avalia, por exemplo, em 3 horas as anastomoses das suprahepáticas na cava e avalia o pedículo. Tá? Depois vocês deem uma olhada, esse é um corte com a tomografia, olhando lá em 6 horas, em até 10 graus, a gente vê a anastomose da artéria hepática e vê se tem algum problema ali. Tá? Em vez do cirurgião, eles fazem também o Doppler, né? E a gente pode ajudar com o exame transesofágico. Esse é um fluxograma que acho que todo mundo conhece aí de otimização do doente, né? Otimização da DO2 através de otimização do débito cardíaco ou do conteúdo arterial de oxigênio. Para fazer isso do lado esquerdo, otimizando o débito cardíaco, você tem que ter noção exata de pré-carga, de pós-carga e de contratilidade. Aumentando a pré-carga, aumenta o débito. Aumentando a contratilidade, aumenta o débito. E não aumentando muito a pós-carga, ou até diminuindo um pouco a pós-carga, eu aumento o débito cardíaco. Resta saber quais monitores e quais medidas usar para identificar pré-carga, pós-carga e contratilidade e lá a parte pulmonar do conteúdo arterial de oxigênio. Como a gente faz? Então, a gente usa o catéter arterial pulmonar para avaliar a contratilidade, ou o padrão ouro para avaliar a contratilidade. Então, eu uso o débito e as medidas de acoplamento. O Fábio sabe que eu sou um
adepto, aí, um fã do acoplamento ventricular arterial, para avaliar a contratilidade. Como a resistência é uma medida calculada com débito, eu uso a resistência do catéter arteriopulmonar e uso o catéter arteriopulmonar para avaliar a pré-carga também com o volume diastólico final do ventrículo direito, que é calculado pela fração de ejeção que o catéter dá. Eu vou usar a termolução pulmonar com as medidas dinâmicas para avaliar a pré-carga e para avaliar o edema pulmonar, a água extravascular pulmonar, e avaliar o lado direito desse fluxograma. Tá? Uso também a termolução pulmonar para avaliar pós-carga com elastância arterial dinâmica. E vou usar o eco também para avaliar a contratilidade. Naquele momento ali da revascularização, o catéter arteriopulmonar para de funcionar, porque vem muita solução gelada e ele fica meio enlouquecido. Eu uso o eco nesse momento. Para avaliar a pré-carga, se eu tiver medida dinâmica, por exemplo, doente com FA, não consigo usar medida dinâmica. Então, eu uso as medidas volumétricas do eco. E esse é o resumo aqui. Com catéter arteriopulmonar, eu vou avaliar a contratilidade como índice volume sistólico, mas também a fração de ejeção, elastância ventricular e acoplamento ventricular arterial, com catéter arteriopulmonar. Vou avaliar a pré-carga com a termolução pulmonares, medidas dinâmicas, aqui em azulzinho. Se o doente tiver FA ou alguma medida que restringe o uso da medida dinâmica, eu vou usar a área e o volume no eco. Se eu não conseguir, pela mão do cirurgião, a janela, eu vou avaliar de novo com catéter arteriopulmonar, com volume diastólico final e com a curva de Frank-Starling. Como assim a curva de Frank-Starling? A gente consegue botar isso no monitor. Olha lá. No eixo X, o volume diastólico final, pré-carga. No eixo Y, o volume sistólico. E em cada minuto eu tenho uma relação de pré-carga e pós-carga, de pré-carga e contratilidade. Isso é a curva de Frank-Starling. Eu vejo que aqui o doente eu ainda consigo fazer mais volume. Diferente da outra curva que eu já vou mostrar para vocês, que o doente já está no platô da curva de Frank-Starling. Além disso, eu posso usar as medidas de volume diastólico global das 4 câmaras para avaliar a pré-carga também. Pós-carga com catéter de artéria pulmonar e com a termolução pulmonar. Aqui, ó, à medida que eu falei, esse doente já está no platô, eu fiz vasopressor e dá para ver que o índice caiu um pouquinho, o volume histórico caiu um pouquinho, né? Esse aumento de pós-carga fez o índice cair. O que eu faço? Eu não aumento mais a pós-carga ou eu ajudo esse coração fazendo inotrópico, tá? E o eco, todas aquelas alterações que eu já falei, tá? Um exemplo aqui do nosso cockpit, tá, Fábio? Você gosta de aviação, né? Slide em sua homenagem, né? Esse é o nosso cockpit ao longo do tempo, tá? Tá aqui lá na universidade, alguns anos atrás. A gente ainda aprimorou isso aqui, tá? Hoje em dia, infelizmente, a gente não faz mais transplante lá no fundão, só em hospital privado. Mas essa era a nossa sala lá, tá? E essa é a nossa sala atual, tá? A gente acredita bastante em monitorização. Esses são os monitores que a gente habitualmente usa. Um Zoom aqui na sala para vocês, né? Um tour virtual na nossa sala, tá? De monitorização. Ainda a gente tem um computador com trombo online, tá? É medido lá no laboratório e mandado em tempo real para a gente. E eu gosto muito dessa tela desse monitor, só para ilustrar para vocês. Lembra lá de fisiologia cardíaca? A alça de pressão-volume. Eu quero saber as pressões desse eixo Y aqui. Se eu estou usando a circulação pulmonar, preciso saber quando a válvula pulmonar fecha e quando ela abre. Então, olhando para a curva de pressão de artéria pulmonar, ela abre nessa subida da curva amarelinha de PAP, ó, e ela fecha lá na incisura dicrótica da PAP. Eu quero saber também os momentos em que a válvula tricúspide abre e fecha, para ter esse eixo Y aqui. Eu tenho lá na curva azulzinho de VD o momento que o VD começa a encher, é quando a válvula tricúspide abre. E quando ele para de encher, é quando a válvula tricúspide fecha. E nessa tela eu tenho os volumes diastólicos. Volume diastólico inicial e volume diastólico final. O volume diastólico final é esse aqui, ó, 229. Eu não tenho volume diastólico inicial, mas eu tenho volume sistólico, olha lá, 111, que é essa medida aqui da alça. Eu chego no volume diastólico inicial e eu calculo o acoplamento assim, em tempo real, essa pressão de volume. No doente, eu avalio alterações de contratilidade à esquerda, de elastância arterial e de pré-carga, tá? Vou encerrar com o nosso mural aqui, Fábio. Vou bypassar algumas coisas aqui, mostrar
experiência aqui nossa de... A gente mostrou a primeira peridural, eu pulei esse artigo, feita em criança em transplante. E a gente, ano passado, publicou 2 casos que a gente fez a peridural, monitorizou o débito cardíaco e estubou 2 crianças abaixo de 10 quilos em sala, fazendo a peridural. A gente otimiza o dente que permite usando a peridural. Essa criança foi a Jade, uma criança de 7 quilos. Estou fazendo lá uma peridural torácica nela. E aqui é ela em sala estubada. Esse transplante foi feito no sábado da Semana Santa. No domingo eu fui lá, domingo de Páscoa, eu fui lá vê-la. Tava ela assim. Quem está fazendo isso com ela é a mãe dela, não foi eu que fiz essa maldade com ela, né? Arthur, pera. De maldade, né? Peixinho, peixinho. Domingo de Páscoa, Fábio. Isso aí, 2 dias depois, ela aqui ainda com as invasões, tá? Artéria femoral aqui na direita, veia femoral aqui na esquerda e jugular interna puncionada. Ela brincando de novo, a mãe. Espetáculo, quem falou foi a hepatologista pediátrica. Quando a gente estubou a primeira vez, a hepatologista me ligou, Rodrigo, vocês estubaram essa criança, pô, 7 quilos, cara, pô, ficou ansiosa, e depois ela ficou meio assim, empolgada com isso. Aí ela fazendo aniversário de transplante, já gorducha, cabeluda, a Jade. Essa é a Rafa, foi outra que a gente também fez na publicação, foi em seguida. Ela tinha 8 quilos, tá? 7 meses e meio, estubado em sala, tá? E aqui, 2 dias de pós-operatório, brincando. Essa foto a gente sempre gosta disso aqui, é o pai, né? Foi um transplante intervírus, o nome dele é Rafael, o nome dela é Rafaela. Então ele doou uma parte do fígado dele, a gente aprende com esses casos. Sim, é uma coisa que está no dia do anestesista hoje, né, Fábio? Então, pô, é uma coisa gratificante demais de fazer. Aí ela fazendo 2 meses de transplante, olha como tá gorducho, olha a diferença dela, né? E esse é o último caso aí, esse ano. O Joaquim, ele estava no hospital assim, no sábado eu o vi, ele internou, encefalopatia, ele tem uma cardiopatia congênita complexa, muito ictérico, 40 de bilirrubina, além da cianose da cardiopatia congênita, ele tinha uma cor meio cobre, né? A gente ficou na dúvida, faz ou não faz, é fútil ou não é fútil fazer um transplante intervírus, o pai vai doar para ele isso. Uma dúvida me tirou o sono. Só que ele estubado com 48 horas, esse não estubamos em sala não, mas com 48 horas ele estava estubado, tá? Eu fui ver o pai, foi feito numa quinta-feira, eu vi o pai na sexta, no sábado, no domingo e vi a criança. O pai ia de alta no domingo à noite, acabou indo na segunda. Eu fui tirar o cateter peridural dele, que ele ficou com PCA. Ele mandou uma mensagem, eu falei, peraí que eu tô vendo um parceiro meu aqui, mandei esse vídeo para ele. Fábio, a cena do pai vendo esse vídeo aqui, o garoto já olha a diferença de cor dele, daqui para cá, em 2 dias de transplante. A cena do pai me arrepia até agora, ele chorando quando ele viu essa cena. Ele brincou, pô, meu pintinho amarelinho, não vou mais poder chamar ele de pintinho amarelinho. Chamava ele de Simpson. E ele mamando, ele foi de alta do hospital. A foto do pai dele, né? Joaquim, cadê o sorriso? Cadê o sorriso, Joaquim? Cadê? Cadê o sorriso? Cadê? Cadê o sorriso? Ai, sorrisão! Uma situação extremamente complexa, a gente estava muito preocupado com a CIAR da revascularização ir para o sistema nervoso central, como que a gente ia equilibrar o fluxo sanguíneo e pulmonar com a cardiopatia que ele tinha, que era muito complexa, e graças a Deus deu tudo certo. Essa equipe cirúrgica, eu brinco com eles dessa foto, tem um clínico que é esse de olho fechado aqui, o resto é tudo cirurgião,
Eles estão todos na foto e a gente da anestesia não está porque a gente está trabalhando, né? Está fazendo anestesia no doador e no receptor, né? O principal cirurgião é esse de lupa pendurada no pescoço, da esquerda para a direita. O segundo é um gênio da cirurgia. A gente consegue fazer muito por habilidade dele, né? Aquela frase atribuída ao Newton, né? Se eu pude ver mais longe é porque eu estava no ombro de gigante. Esse é um gigante, considera um anão ali no ombro dele, e de outras pessoas, todo mundo que trabalha com a gente, é trabalho de equipe. A gente trabalha em equipe, né, no TSA, né, Fábio? Sim, As coisas só acontecem se a gente trabalhar em equipe, né? sem dúvida. E os que estão sublinhados, eles não são melhores do que ninguém, não. Acho que eles são mais loucos do que os outros, que estão há mais de 15 anos fazendo transplante. Quem gosta de monitorização hemodinâmica de transplante, dá uma olhada lá no Emoji. A gente bota muita coisa lá. E aqui o QR Code com os artigos da aula. Obrigado aí. Desculpa os problemas técnicos, nos fizeram atrasar bastante aí a aula. Desculpa aí o atraso e os problemas. E parabéns a todo mundo pelo Dia do Anestesista. Vocês, residentes do Fábio, são residentes de um cara brilhante e, além de tecnicamente ser muito bom, é um cara que tem habilidades não técnicas ímpares, sabe trabalhar de grupo e principal, sabe trabalhar como grupo, sabe liderar e principalmente é um exemplo ético que deve ser seguido por vocês nesse cenário que a gente tem aí de uma escassez de bons exemplos éticos. Sigam o exemplo do Fábio, tá? Acho que tem residente, talvez, de outras pessoas aí, parece que do Breno, do Bruno. As palavras se aplicam a eles também. Tem um outro grande exemplo aqui que é amigaço, a gente teve junto esse final de semana, né, Luke? Sigam o exemplo dessas pessoas, tá? Técnicos, tá? Habilidades técnicas, habilidades não técnicas e retidão, correção, né? A frase é atribuída ao Newton, mas vem lá da mitologia. Eu comecei com mitologia, com Prometeu, vem lá da mitologia, que os gigantes botavam anões em cima deles. Então, às vezes, quem está em evidência é um anão no ombro de gigante. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Foi um prazer. Estou à disposição para qualquer dúvida de vocês. Bom, pessoal, muito obrigado aí ao Rodrigo, né? Eu me atrasei, infelizmente estava numa cirurgia que o cirurgião falou que era uma horinha só, né? Levou 4 horas e meia, então vocês já sabem como isso funciona, então espero que vocês sejam lenientes com o meu atraso aqui, né? E com o atraso que eu provoquei na aula do Rodrigo, que gentilmente não se importou de ficar aí um pouco mais do que o combinado, né? Eu não tive a oportunidade de apresentar o Rodrigo, né? O Rodrigo é meu amigo, né? É amigo de outras pessoas aqui dentro também. Acima de tudo, é meu amigo, mas ele também é coordenador do programa de residência médica em anestesiologia da UFRJ, responsável pelo Centro de Ensino e Treinamento, CT, em anestesiologia, professor Bento Gonçalves, anestesiologista do programa de transplante hepático dos hospitais Samaritano Botafogo, no Rio, e do Complexo Hospitalar de Niterói, no Rio também. É membro da comissão examinadora do título superior em anestesiologia desde 2020, tendo exercido a presidência no ano passado, né? E é membro da comissão científica da Sociedade de Anestesiologia do Estado do Rio de Janeiro, da SAEG, desde 2021. Ele tem muitos outros títulos, mas ele é modesto, então é, ele não colocou aqui no nosso resumo. É um dos caras que certamente mais entendem de monitorização hemodinâmica no Brasil, sem dúvida nenhuma. É uma das pessoas que tem mais experiência com paciente de alta complexidade no Brasil, né? Ele não faz só transplante hepático, faz muitas outras cirurgias de alta complexidade. Ele nos ensina sempre a parte de monitorização e também tem essa bagagem da honestidade, da retidão, da coerência
em tudo que ele faz. Poderia ficar horas aqui elogiando o Rodrigo, a gente é fã do Rodrigo. É, espero que vocês tenham aproveitado esses ensinamentos, né? É, eu queria deixar à disposição aqui para as pessoas que queiram fazer alguma pergunta. Pode ser até não precisa ser uma pergunta restrita à aula brilhante que o Rodrigo deu, mas pode ser até alguma coisa com relação a como ele conseguiu chegar nesse nível de excelência, né? Pode ser alguma coisa da vida profissional do Rodrigo que certamente é exemplo para todos vocês. Vou deixar aberto aqui, só perguntar. Sua titulação é ser teu amigo, Fábio. Flamenguista, acho, mas tá foda, mas eu continuo lá, né? Vamos lá. Pois é, pois é. Pessoal, perguntas? Boa noite, doutor. Tudo bem? Fala, Nicolas, prazer falar contigo. Queria de começo parabenizar pela excelente aula. Foi um prazer enorme para a gente estar assistindo sua aula hoje. Me pergunta em relação justamente à questão que, por exemplo, nesse caso, do paciente que apresentou essa FA. E você mencionou justamente a dificuldade de monitorização dinâmica nesse contexto. Então, quais principais monitorizações, aspectos da monitorização que você vai conseguir utilizar nesse paciente que vai evoluir com arritmia nesse contexto da... Boa, Nicolas. Assim, não é infrequente o doente ter algum tipo de arritmia durante o transplante. Eu acho que isso foi uma das limitações do nosso estudo lá de análise de medida dinâmica, né? A gente usa medida dinâmica, mas a gente usa com cautela. Se for um doente com FA, não dá para usar. Tem algumas dicas que eu sempre dou. Se você não tiver outros recursos de monitorização, tira o contexto do transplante. Eu já vou responder essa tua pergunta, mas eu acho que dá para a gente expandir para uma coisa de cunho mais prático, com maior aplicabilidade para vocês. Você está com a medida dinâmica lá e, por exemplo, você está fazendo uma ventilação protetora ou está numa cirurgia videolaparoscópica. Tem formas de você refinar o seu uso de medida dinâmica de forma a conseguir usá-la nessas situações de penumbra aí, né? Em que a gente sabe que a acurácia cai. Então, por exemplo, na situação de pneumo peritônio, o que vai acontecer? Você vai começar a ter falso positivo, né? Então, a medida dinâmica positiva é quando está acima de 15, por exemplo, de variação da pressão de pulso. Então, tem falso positivo que está aqui em cima, que tinha que estar aqui embaixo do corte. Então, cirurgia videolaparoscópica, o que eu vou fazer para diminuir esse falso positivo? Eu subo o meu corte. Em vez de eu usar 15, eu uso 17, eu uso 20 de delta pp. Eu diminuo, eu boto o falso positivo como um verdadeiro negativo. O contrário é um paciente com uma ventilação protetora, que às vezes a gente usa também no transplante. E aí eu vou ter, como eu estou usando um volume corrente mais baixo, falso negativo, doente que está aqui embaixo do corte, que tinha que estar aqui em cima. O que eu faço? Eu baixo o meu corte. Em vez de usar um delta pp de 15, eu uso de 12 ou de 10. Tá? Quis dar essa dica porque são restrições à medida dinâmica. Tem um estudo do Cannerson que mostrou que ele fez na Universidade da Califórnia, no ano de 2009, pegou todas as cirurgias lá, 12.300 cirurgias, e viu em quais era aplicável usar a medida dinâmica para avaliação de pré-carga. Foi aplicável em menos de 25%, 23% só, por causa dessas inúmeras restrições. Volume corrente baixo, pneumo peritônio, ou o doente não está em ventilação mecânica, aí não tem como usar mesmo. Ventilação espontânea, né? O doente está com bloqueio, por exemplo, ou está com a máscara laringe de ventilação espontânea, tá? Ou está sem linha arterial. Dá para usar outras medidas dinâmicas? Dá. A gente sabe que a acurácia é menor. Peguei esse gancho aí para ampliar para um cenário mais, né, menos restrito, que o do transplante é um cenário mais restrito. No transplante, como é que a gente faz? A gente acredita na medida dinâmica já com alguma dúvida. O doente tem arritmia, por exemplo, da FA, não dá para usar. O que a gente usa? A gente usa o volume diastólico final do ventrículo direito, naquela relação que eu mostrei ali para vocês. Eu boto ele na imagem do monitor no eixo X e boto no eixo Y o volume sistólico. E a cada minuto o monitor vai construindo essa relação entre pré-carga
e contratilidade, a curva de Frank-Starling. Se está numa relação ascendente, eu posso continuar fazendo o volume que o doente vai responder. Se está no platô, eu paro de fazer volume. E só para dar uma dica mais fácil para vocês, se você está com cateter arterial pulmonar e está medindo a fração de ejeção e o volume diastólico final do ventrículo direito, em geral, o doente acima de 130, 150 de volume diastólico final indexado, ele não responde ao volume. E abaixo de 110, 100, ele quase com certeza vai responder a volume, mesmo com arritmia, tá? Outra coisa que a gente usa é o eco, tá? Na inspeção visual mesmo, tamanho do VD, em alguns momentos a gente, se conseguir o transgástrico, a gente constrói a área e o volume e usa os cortes de área e volume. Outra medida que às vezes a gente usa, por exemplo, tá com arritmia, não consigo usar medida dinâmica, o cirurgião está usando a mão ali o tempo todo no estômago, eu não consigo fazer o corte transgástrico, e eu estou com algum problema de conexão, estou sem o volume diastólico final do ventrículo direito. Os monitores de termodição transpulmonar dão uma medida que chama volume diastólico final global das quatro câmeras. Ele soma o volume das quatro câmeras. E essa medida, ela independe de arritmia. Você faz a termodiluição transpulmonar, injeta selenina gelada, ele te dá essa medida. Um doente acima de 850 geralmente não responde ao volume, a menos que o índice esteja muito baixo. E abaixo de 600 geralmente responde ao volume. Então, uma outra alternativa. Uma outra coisa prática de fazer é prova de volume, Nicolas. Começou a fazer volume, olha para o volume sistólico indexado, ou para o índice cardíaco. Está subindo e a fração de ejeção está subindo, o doente responde. Começou a fazer, o índice não subiu, não precisa dar 500 ml de cristalóide, 200 de colóide não. Fez 50 de albumina, não respondeu, para o volume. Faz uma prova de volume. Se você tiver a opção de elevar os membros inferiores, é a outra medida que independe de arritmia para a gente avaliar. Então, elevou, não dá para elevar as pernas, ir lá e levantar as pernas, mas dá para dar um trenzinho no doente. Tá? Melhorou o volume sistólico? Faz volume. Uma outra dica chama teste de oclusão respiratória. Você faz uma pausa, vários aparelhos de anestesia agora têm. Pausa no final da expiração. As medidas dinâmicas são fruto da interação cardiopulmonar, né? O ventilador insufla e cicla, isso altera pré e pós-carga do VD e do VE, e aí a gente tem a medida dinâmica. Se o doente está assincrônico com o ventilador, por exemplo, quem dá plantão no CTI, ou tem arritmia, atrapalha essa interação. O que a gente pode fazer? Uma pausa expiratória. Você interrompe a interação cardiopulmonar, a interferência da insuflação e ciclagem do ventilador no sistema cardiovascular. Se quando você fizer isso, a pressão arterial subir e o índice subir, esse doente vai responder a volume. É muito acurado, tem uma área sobre a curva ROC acima de 0,9 e pode ser feita no doente assincrônico com ventilador, doente sem ventilação mecânica. Vai ser difícil se ele estiver totalmente espontâneo, que ele não vai fazer pausa, mas se ele estiver assincrônico e permitir a pausa, não interromper a pausa, você pode usar. E é útil mesmo em doente com arritmia. Então, doente com FA fez a pausa, melhorou a pressão, melhorou o índice, faz volume que esse doente vai responder. É um artigo do Xavier Monet, é um gênio, foi quem idealizou a elevação passiva dos membros inferiores também. Então, Nicolas, tem algumas alternativas. A medida dinâmica é ótima, elas são ótimas, mas às vezes a gente não consegue usar. Então, lança a mão da prova de volume, elevação passiva, teste de oclusão respiratória, se você não tiver outros monitores. Se tiver até termossotas pulmonar, volume diastólico global das quatro câmaras. Se tiver o eco, olha para as áreas. Se tiver o catéter arterial pulmonar, olha para o volume diastólico final do ventrículo direito. Então, tem algumas opções. Eu acredito muito em monitorização multimodal. Eu uso muito monitores para cobrir a deficiência do outro, aquela teoria do queijo suíço para evitar falha, né? Então, um monitor cobre a deficiência do outro. Por isso que tem tanto monitor ali. Te respondi, cara? Te ajudei ou te confundi? Não, não, respondeu sim. Obrigado, viu? Cara, que isso. Mais perguntas, pessoal? Bom, queria agradecer o Rodrigo, né?
tem uma diferença, né, pessoal, quando você assiste a aula de alguém que estudou para dar uma aula, daquela pessoa que estudou para dar aula e faz a anestesia, né? A gente é cansado de ver gente falando como se, até com certo brilhantismo, falando de que faz tal anestesia, mas não faz, né? Aqui, no caso, o Rodrigo é um cara de sala, né? Construiu o conhecimento com muito estudo, né? E com prática, associou prática e estudo para ter essa proficiência aí toda que ele demonstra. Então, queria agradecer mais essa oportunidade que o Rodrigo deu para a gente. É, não é fácil ter uma aula desse nível, tá? Dificilmente vocês terão uma aula desse nível tão já, né? Então, assim, foi uma grande oportunidade. Agradeço quem se interessou, quem compareceu, quem participou da aula. Tenho certeza que vai levar para casa um conhecimento de alto nível aí. Muito obrigado a todos. Obrigado, Rodrigo. Prazer, Fábio. Obrigado pela oportunidade, cara. Parabéns aí pelo Dia do Anestesista para todo mundo. Para todos nós. Muito obrigado. Então, pessoal, estou encerrando a nossa aula, tá? Muito grato. Tenha uma boa noite aí. Até logo.